Oi, doutora! Oi, Cris, boa noite. Seja bem-vinda! Boa noite! Boa noite, Estava na boa noite a expectativa aqui todos. para sua chegada. E Estava eu na falando aqui da expectativa. pessoa maravilhosa que a senhora é. Obrigada. E Queria grande agradecer o profissional, né? convite, primeiro o convite de Joelísio, por Sim. estar abraçando essa causa do mieloma múltiplo e agradecer por estarmos dividindo hoje esse bate-papo, né? Essa live. E aí é um prazer estar aqui hoje à noite, 8 horas da noite, numa terça-feira, né? Oh, que Com várias pessoas alegria! ao vivo, que ótimo. Então, doutora Daniele, a gente vai falar um pouquinho. Na verdade, o tema da nossa live hoje são os atuais tratamentos do mieloma múltiplo, para que a senhora venha aí nos atualizar. Só que aqui tem o público que é paciente, que é cuidador, familiar, o que é também interessado. Então, eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho o que é o mieloma múltiplo. Então, mieloma múltiplo, ela é uma neoplasia, então ele é um câncer das células plasmáticas. A medula óssea, ela produz várias células. Dentre elas existe uma célula chamada plasmócito, e o plasmócito ele vai produzir umas imunoglobulinas. Então, nessas imunoglobulinas, que podem ser de cadeias leves ou cadeias pesadas. O que é que pode Entre elas acontecer? existe uma célula chamada plasmócito. Chama atenção. Então, normalmente o que pode acontecer é anemia, disfunção renal, lesões ósseas, que podem surgir. Então, muitas vezes, o primeiro sintoma, o primeiro sinal é uma anemia. Então, um idoso é uma doença mais comum em homens do que em mulheres, principalmente acima de 55 anos. Infelizmente, hoje a gente está vendo mieloma em pacientes muito mais jovens. E com isso também a gente percebe a gravidade da doença. E, Então, doutora, a senhora está falando em pacientes jovens. Teve ano passado, foi noticiado que na Bahia, se eu não me engano, teve um menino de 8 anos, foi diagnosticado com mieloma. Eu fiquei na verdade, é impressionada. isso. Foi uma neoplasia de células plasmáticas, né? Então, a gente não sabe bem se fecha como um diagnóstico exclusivo de mieloma, porque a gente tem que lembrar que também existe uma leucemia de células plasmáticas. E, assim, como foi uma É, criança, eu não é, tenho muito conhecimento disso, porque eu trato adulto. Mas, assim, cada dia que passa, eu entrei na minha residência com a questão de que a gente só ia ver aquele paciente idosinho, todo quebradinho em cima de uma cama. E assim, eu tive pacientes que uma das minhas primeiras pacientes de mieloma múltiplo, ela tinha 36 anos. Então era super jovem. E aí a gente percebe que com a doença estando chegando mais cedo nos pacientes, faz-se necessário de também terem mais estudos para que desenvolvam mais drogas melhores, para que a gente consiga sanar e buscar uma cura desses pacientes, né? certo. E, assim, como é que eu posso suspeitar, né, que eu tenho mieloma? Se eu não sou um paciente ainda, claro. Então, pode ser um monte de coisa. Primeiro, pode ser desde uma simples anemia a uma disfunção renal e ou então uma fratura óssea. Então, paciente que tem acima de 40 anos, que tem uma anemia inexplicada, a eletroforese, que é um exame para a gente detectar um pico monoclonal, que é uma primeira suspeita para o mieloma, a gente deve incluir no nosso rastreamento. Se eu tenho um paciente com uma disfunção renal também sem causa ou que precisa ser investigada, a eletroforese também tem que fazer parte dessa investigação. Fraturas ósseas, lesões líticas também fazem parte. E o aumento do cálcio, ele são fortes suspeitas para que a gente pode estar no diagnóstico de mieloma. Existe eu esqueci o termo, mas são umas letrinhas que a gente chama de CRAB, que é aumento de cálcio, anemia, lesão renal, lesão óssea. Então, isso tudo suspeita-se de um mieloma. Nossa, Então, assim, engraçado, doutora, que assim, os sintomas
eles são confundidos com outras coisas, né? Ah, tô com uma dor na coluna, né? Tô com cálcio alto. E a primeira opção, você nunca vai imaginar que você tenha que ir a um oncologista ou a um hematologista sentindo isso. Talvez, tirando a parte do desconhecimento, né, dos profissionais, de alguns profissionais, talvez seja também um motivo, né, porque faz esse diagnóstico tão tardio, por essa confusão mesmo de sintomas. E o quão é importante, falando agora do Joelísio, que nos convidou, que ele é tão ativista nessa causa, então tentar disseminar o mieloma, o quanto é importante nós, leigos, entendermos, assim como um diabetes, assim como uma hipertensão arterial, né? O mieloma, ele ser bem falado, bem divulgado, até para chegar numa consulta, a gente poder dialogar melhor com o profissional. Ah, doutor, existe o mieloma, será que também não seria uma opção de diagnóstico? Será que eu posso ter? Não passar por cima daquele profissional, de jeito nenhum, mas como uma sugestão, né, daquele paciente ali. A senhora não acha? Acho, concordo plenamente. Na verdade, assim, hoje, infelizmente, o diagnóstico tem vários pacientes que eles ficam quase um ano para conseguir ter um diagnóstico. Porque ele pode ter uma lesão óssea. Então, teve uma fratura, é um idoso, pode ter sido queda. Tem uma anemia, e aí vem anemia do idoso. Não é uma anemia, claro, existe uma anemia de doença crônica, existe a mielodisplasia, existe os outros tipos de anemia. Mas se a gente não pensa na doença, a gente não faz diagnóstico. E aí, quando a gente percebe que é uma doença tão ampla de sintomas, se a gente for ver, é uma equipe multidisciplinar, como pode passar por um clínico, por um geriatra, por um ortopedista, por um endocrinologista, por causa do aumento do cálcio, pode passar por um ortopedista, por um neurologista. Então, olha quantos profissionais o paciente ele pode ter que percorrer até chegar a um diagnóstico. Então, se a gente como paciente, como familiar, a gente tem pelo menos uma noção, e hoje tem o Dr. Google que veio para ajudar a gente em alguns momentos e atrapalhar em outros, mas pelo menos que o paciente ele saiba, como você fala, saiba dialogar e pelo menos consiga discutir um pouco. Existe a eletroforese, não convém fazer uma eletroforese para que a gente tente ver um diagnóstico mais adequado. Então, eu acho que Inclusive, que é muito válido. doutora, eu soube que o exame eletroforese de proteínas tem um custo para o SUS de R$ 4. Por que não incluir, né, nos pacientes, no quadro do SUS, esse simples exame que daria para diagnosticar e salvar tantas vidas? Infelizmente, assim, se a gente for ver, a gente tem um código para ser realizado, mas vários locais não realizam o exame pelo SUS. Alguns convênios, inclusive, os pacientes podem ter dificuldade de realizar alguns tipos de exames. Então, quando a gente vai falar um pouquinho dos exames, tem aqueles exames mais básicos, como o hemograma, uma ureia, creatinina, cálcio, uma proteína total, porque você pode ter inversão da globulina com a albumina, pode ter uma proteinúria de urina de 24 horas ou um sumário de urina, e a gente vai para os específicos, como uma eletroforese de proteína sérica ou urinária, pode ter a imunofixação de proteína sérica também para a gente poder ver qual o subtipo do mieloma. E hoje, cada dia mais, está tendo que ter espaço, são os free lights ou cadeias leves, que a gente sabe que existem os mielomas, que eles não são diagnosticados por esses outros exames mais simples. E aí tem esse exame que tem um custo mais alto e que alguns convênios terminam não incluindo no seu rol e os pacientes têm que arcar com esse custo e não é um custo barato. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade do diagnóstico só com os exames mais comuns e aí, às vezes, a gente só dá o diagnóstico num mielograma ou numa biópsia de medula ou numa biópsia óssea para poder dar o diagnóstico de um plasmocitoma ou mieloma múltiplo.
Certo. Então, para um diagnóstico mais eficaz, mais fidedigno, eu preciso ter o exame de sangue, urina também no caso, ou não, e exame de imagem, mais mielograma. Quais assim a senhora colocaria? Não, para ser o mais específico, eu precisaria de pelo menos esse e Então, esse. para a gente suspeitar de mieloma, a gente começa pelos sintomas, pelos exames mais básicos. Hemograma, proteína total, ureia, creatinina, cálcio, um sumário de urina. Então, esses são os que vão chamar a nossa atenção que pode ser um mieloma. E aí a gente segue para exames como se fosse ali o alerta, que é uma eletroforese ou imunofixação. E aí os exames de imagem, porque às vezes o paciente ele começa com sintomas de que um sintoma como uma dor na coluna, que vai ser logo um exame de imagem. Às vezes tem uma massa abdominal e ele tem um plasmocitoma de abdômen. Então, existem várias, um plasmocitoma em mama. Eu tenho um paciente que tem um plasmocitoma em mama. Ele tinha um tumor de mama. Quando foi ter um diagnóstico, na verdade, era um plasmocitoma. Eu estou com outro, 2 casos na clínica até. Então, a gente primeiro vai para o que seja relacionado aos sintomas. Que já... E aí, um dos exames para compor o diagnóstico é o mielograma, porque existem algumas entidades. Existe uma entidade chamada plasmocitopatia monoclonal de significado indeterminado, que é quando eu tenho um aumento do número de plasmócitos, ou eu tenho um plasmócito doente, mas ele não está causando doença. Eu digo que eu tenho uma alteração. E o paciente, com isso, ele pode ter 1% de chance ao ano de desenvolver um mieloma múltiplo. Mas aí ele ainda não tem doença. Eu posso ter o mieloma, que é o borderline, onde eu tenho algumas alterações, e eu tenho o mieloma múltiplo clássico, que eu vou ter mais do que 10% de plasmócitos na medula óssea. Então, eu preciso ter o exame de medula confirmando o meu diagnóstico. Tá. Veio uma pergunta aqui, doutora, é que tem algumas pessoas que não são secretoras para o mieloma. Existe um exame diferenciado para esse tipo de pessoas ou é a mesma coisa? Pronto. Os pacientes que não são secretores, o diagnóstico que a gente dá realmente é por medula. Então, é aquele paciente que, às vezes, você não vai ter o pico monoclonal, mas que ele vai ter a quantidade de plasmócitos aumentada, eu vou ter doença do plasmócito. Então, eu tenho que ter um plasmócito clonal. Se eu não tiver plasmócito clonal, eu não posso dizer que eu tenho uma doença do plasmócito. O plasmócito clonal é aquele É o mal plasmócito formado, doente. vamos dizer assim. É o Isso. É o doente. plasmócito que está doente. Tá. Isso. Que a gente Tá consegue, bom. às vezes, ver imunofenotipagem, que também consegue detectar que é um outro tipo de exame. Mas que não são tão bem difundidos, né? No caso, a senhora falou aí os tipos de mieloma, né? Que também são diferentes e tal, cada Isso. um Tem o cadeia pode ter. leve, cadeia pesada. Sim, ainda tem os subtipos, a gente pode colocar assim, né? Em relação às cadeias Se a gente leves. for ver, vai ter IgG, IgG capa, IgG lambda, Lambda, lambda exclusiva, capa, pode ter tá, o IgA, então tem vários subtipos. ok. Então vamos passar para o tratamento. Queria que a senhora, então, Vamos. colocasse em partes, porque eu sei que é muita coisa, né? E Pronto. também a gente sabe, a senhora até me confirma ou me corrige, que o mieloma, né, está sendo a doença hematológica mais estudada nos últimos 2 anos aqui no Brasil. Então, Isso. fico feliz, né, por isso. Me sinto agraciada em saber que existe um investimento de pesquisa em relação ao mieloma múltiplo, né? Então, a gente gostaria de saber sobre esses tratamentos, né? Quem tem acesso, se é só lá fora, se é só no Brasil, como é que está em geral, assim? O que tem de Então, assim, melhor? pronto. Assim, ó. Na verdade, não é o que tem de melhor. Eu sempre falo que o melhor, existe um tratamento melhor para determinado paciente naquele momento. Então, a primeira coisa do mieloma é a gente fazer um planejamento do mieloma, planejamento do tratamento, né? Então, hoje a gente tem várias classes, como você mesmo falou, realmente. A gente tem. Eu fico surpresa porque
Eu tenho 18 de formada e tenho 14 anos atuante, mais ou menos. Então, se eu for ver, eu tenho tratamentos que vocês nunca nem devam ter ouvido falar, que seria paciente de VAD, que é uma quimioterapia há muito tempo. Então, assim, eu peguei a época que começou o Velcade no Brasil, mais ou menos isso. Então, a gente só tinha talidomida, Velcade, ciclofosfamida, melphalan, e hoje a gente tem muitos novos tratamentos. Então a gente começa pelas classes. A gente tem as classes quimioterápicas, que são ciclofosfamida, melphalan, doxorubicina liposomal. A gente tem os inibidores de proteasoma, que é o bortezomib, o ixazomib, e tem o Kyprolis, que é o carfilzomib. A gente tem os anticorpos monoclonais, como o daratumumab, o isatuximab, e a gente também tem os imunomoduladores, talidomida, lenalidomida, pomalidomida, e hoje em dia tem os tratamentos mais novos, como os anticorpos biespecíficos, os anticorpos conjugados, o CAR-T-cell. Então, para a gente planejar o tratamento, a gente começa com o paciente primeiro. Se é um paciente que ele é elegível para transplante de medula óssea, um paciente não elegível para transplante. Então, o paciente ele pode ser inelegível, às vezes naquele momento. O paciente ele pode ter um status performance, mas o paciente é porque botaram uma pergunta aqui que o VAD era uma poliquimioterapia, isso, que hoje não se faz mais. É do Eu tinha até pergunta disso, tempo. uma pergunta, Hoje a porque gente eram não faz clássicos da mais. quimioterapia, né? E não faz mais. Não faz mais. Até porque hoje a tendência, estou interrompendo um pouquinho, a tendência do tratamento oncológico, não só para o mieloma múltiplo, mas para a maioria dos tratamentos, é que ele seja mais específico para a doença. Então, falando um pouquinho da parte oncológica, com o passar do tempo, o que é que a gente descobriu aqui? Ah, tem um mieloma que pode ir melhor do que outro. Porque a gente sabe que, além do diagnóstico mieloma, também existem questões genéticas por trás de cada doença oncológica. Assim vai se dar com câncer de mama, vão se dar com os linfomas. Então, foi por isso que começaram a se surgir e estudar drogas mais específicas. Então, com as drogas mais específicas, a gente consegue alcançar uma sobrevida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, uma sobrevida livre de progressão, ou seja, tempo sem quimioterapia também melhor. Então, antigamente a gente não tinha muita coisa e buscava o transplante. Hoje, o transplante, ele ainda tem o seu espaço. Então, existem dois tipos de transplante, dois vírgula, né? Transplante autólogo, que é do próprio paciente, e tem um transplante halogênico. O transplante halogênico, ele pode ser de um doador aparentado ou de um doador não aparentado, que é o banco de medula. Normalmente, no mieloma, o principal transplante é um autólogo, que é como se fosse um transplante de consolidação. É para eu tentar me manter sem a doença o mais tempo possível. Então, quando a gente planeja o tratamento, a gente planeja um tratamento com quimioterapia, com anticorpo, com imunomodulador, e aí depois a gente vai planejar tentar um transplante ainda em primeira linha. Doutora, só para não te cortando, o transplante, ele não é um tratamento à parte, ele faz parte do protocolo, é isso? Pronto. Ele é isso. Ele faz parte do planejamento. Quando você fala faz parte do protocolo, existem protocolos que o transplante já estão inseridos. Vou dar um exemplo. Existe um esquema chamado DVTD, Dara, Velcade, Talidomida e Dexa. Ele é composto de 6 ciclos, sendo que é um ciclo de indução, um ciclo de consolidação, vem o transplante e depois faz mais 2 ciclos, 2 de indução, 2 de consolidação. O transplante obrigatoriamente está dentro do esquema e depois a gente tem o de manutenção. Quando a gente fala que o transplante ele é para consolidar um tratamento, eu vou fazer um VCD, que é um dos esquemas, inclusive, que a gente tem acesso no SUS, como uma primeira linha atualmente,
Então, eu vou fazer Velcade, que é o bortezomib, ciclofosfamida, dexametasona. Eu posso fazer 4, 6, 8 ciclos. E o transplante, ele pode entrar dependendo do momento que eu tenho acesso. Então, se eu consigo ter uma resposta importante, e que eu consiga já transplantar, eu posso transplantar com 4 ciclos. Como eu posso transplantar até 1 ano do início do tratamento. Então, depende do serviço que vai receber esse paciente para o transplante. E também depende do momento como o transplante, como a doença está se comportando. Ok. Em relação ao transplante, doutora, assim, eu tenho até uma pergunta particular. Sim. No final, a senhora responde se quiser, se não quiser, não precisa responder. Porque o que acontece? A gente vai para o transplante, como eu fui, na expectativa de ter o maior tempo em remissão, certo? Certo. Eu fui, antes do transplante, eu já estava em remissão, consegui com Kyprolis, com o protocolo Kyprolis, com 4% de plasmócitos infiltrados, no caso, né? Aí eu fiz o transplante, passei por todo aquele processo, e pós-transplante, fazendo um outro mielograma, constatou 3% de plasmócitos. Então, a minha pergunta é: será que hoje, com tantas drogas novas, tantos estudos, eu poderia ter tido ou ter me dado a opção, ou minha, ou do médico, de não ter feito o transplante e ter continuado em remissão, fazendo uso de outras drogas? O que a senhora acha? Não estou falando assim, Pronto, não era sim. necessário, ponto. Não, se eu poderia ter Tá. substituído por outras drogas. Certo. Assim, hoje, a gente sabe que o transplante, ele tem ainda um papel muito importante. Principalmente porque a gente sabe sobre questão de acesso. Quando a gente fala, você respondeu muito bem a primeira linha, estava em remissão. Não sei dizer se o comportamento da doença pode mudar, se você pode ter, até mesmo, adquirir alguma alteração genética que confira um pior prognóstico e que depois tem uma dificuldade na resposta, em outros esquemas. Só que, inclusive, Tá falhando um pouquinho, doutora. Tá sem o som. Tá travado. Sem som. Tira o fone, de repente consegue. agora vai. Voltou. Então, ótimo. Na verdade, como eu ia dizendo, então assim, ó, depende muito, na verdade, dessa questão que a gente não pode prever que a gente pode ter uma alteração genética. Só que também a gente sabe de que hoje, com esses novos tratamentos, tem alguns tratamentos que, inclusive, vão poder, a longo prazo, eu acredito, substituir o transplante. Então, tem pacientes como em primeira linha, que pode ter o mesmo efeito com alguns esquemas de quimioterapia, que podem trazer uma sobrevida igual a alguém que vai ser submetido ao transplante. Tá. Então, eu, Daniele, isso é uma coisa pessoal, acredito que o transplante, com essas novas modalidades, ela pode estar perdendo espaço, talvez daqui a alguns anos.
Mas isso é uma coisa minha que eu acredito ao longo do tempo e vendo pacientes e a questão das respostas. Tá. E assim, a gente também tem que lembrar que transplante vem toda uma questão pessoal, uma decisão, a gente como médico oferta e explica, mas é uma decisão do paciente. Paciente, família. Tem pacientes que eu sei que precisam ir a transplante, mas que por condições sociais, econômicas, condições psíquicas, não têm estrutura de tolerar um transplante. Porque transplante não é ir lá e tomar uma bolsinha de sangue. É muito difícil. Sim. Eu lembro que quando o Gianecchini fez o transplante para linfoma, parecia que era uma coisa mais simples do mundo. Eu vou ali, tomo uma bolsinha de dipirona e volto para casa. Gente, não é. Tem paciente que vai agravar, que vai para UTI, que a medula pode não pegar, que pode ter intercorrência. A chance de mortalidade é uma mortalidade relativamente pequena, em média de 5%. Mas existe chance de mortalidade, entendeu? Então, eu acho que o que realmente a gente precisa brigar mesmo é tratamentos bons, como a gente tem hoje em dia, liberados, e que a gente consiga ter acesso a tratamentos. E lembrando, doutora, que o transplante não é uma cirurgia. Para quem está aqui assistindo, na verdade, falando de uma forma leiga, células são coletadas, são retiradas, como se fosse uma transfusão de sangue. Essas células vão ser congeladas, né, vão retirar as partes que necessitam e depois vão ser infundidas no paciente novamente. Então, não é uma cirurgia, porque muitos confundem. E só completando a minha pergunta, doutora, o transplante, geralmente, ele tem uma fase pós, que é de consolidação ou manutenção, né? O protocolo, até há pouco tempo, era que se continuasse com o tratamento, seja quimioterápico, com imunomoduladores, seja o que for, até a progressão da doença, ou seja, até a volta da doença. Então, eu penso assim, a gente faz o transplante, e aí, pós-transplante, a gente está com bastante medicamentos fortes. A gente se sente um paciente em remissão doente ainda. Então, não sei se a senhora concorda, sabe, com isso. E se em algum momento a senhora já pensou, já fez isso com algum paciente, em dar descanso para ele nessa manutenção, ou teve até um determinado tempo e parou. Porque eu fiz 3 anos e meio, 3 anos, e chegou um momento que os efeitos colaterais eram tão fortes que a gente colocou na balança juntos, né? Claro que com o exame de sangue, exame de imagem, tudo confirmando a remissão, e não dava mais. Não tinha dias que eu não conseguia mais ir para a clínica, de tanta diarreia. Então, assim, a gente parou, resolveu parar. Mas não é o protocolo, né, até a volta da doença. Então, eu estou sem doença. O que a senhora acha disso também, doutora? Pronto. Então, assim, existem várias situações. E eu acho que a gente não está tratando o mieloma. A gente está tratando o paciente com mieloma. E pacientes são diversos. Então, a gente já tem que começar pensando assim. Eu tenho um paciente que tem uma família, que tem um trabalho. Então, assim, a gente tem que ver a situação como esse paciente está inserido no mercado e como a sua medicação está atrapalhando a sua qualidade de vida. Por quê? Com esses novos tratamentos, e a gente sabe que o mieloma é uma doença crônica, e teve até uma das perguntas sobre a questão da manutenção, que eu já vou aproveitar e responder também. Então, a manutenção, como você falou, ou eu posso manter até a progressão, ou dependendo da escola de determinado médico, vai ser 2 anos pós-transplante, dependendo de efeitos colaterais, porque a gente tem que lembrar de que eu estou bem do mieloma e que eu estou adoecendo pelo tratamento. O que aconteceu com você? Eu entrei em remissão da doença, ou seja, eu tive o câncer, mas eu estou adoecendo de efeitos colaterais. Então, isso tudo a gente tem que colocar na balança. Então, ou a gente faz questão de folgas. Então, tem pacientes, às vezes, que você faz 3 semanas, descansa uma,
você vai tentando achar artifícios. Isso é uma decisão médico-paciente, e eu acho que isso sempre tem que ser dividido, exposto com o paciente, para que a gente saiba riscos e benefícios, tanto da parada quanto da continuidade, e que a gente consiga tentar achar um meio termo. Se eu consigo reduzindo doses, seja dias alternados, seja diminuir dose, botar a menor dose possível, seja usar 15 dias, descansar 15, usar 3 semanas, descansar uma, usar 5 dias na semana, descansar 2, não importa. Mas que a gente consiga levar o máximo do tempo tolerável pelo paciente. Por quê? Depois de 24 meses, a talidomida, a lenalidomida, ela vai dar muita diarreia e também pode dar neuropatia. Então, ela vai começar a dar efeitos colaterais. E a gente tem que lembrar que todas essas drogas que os pacientes utilizam, seja as quimioterapias do transplante, seja as quimioterapias durante o tratamento, ele vai ter, a longo prazo, a gente pode ter toxicidades. Toxicidade cardíaca, toxicidade neurológica, aumento de risco de segundas neoplasias, e isso a gente tem que pensar bem, principalmente com a terapia que chegou chegando, que é o Carticel, porque o Fala um pouquinho sobre ele. Pronto. Muita gente quer saber, É inclusive isso, eu. assim, ó. Na verdade, se a gente for ver, a gente tem os 3 principais tratamentos mais novos, né? Então, os anticorpos monoclonais, que é o anti-CD38, que é o daratumumab, que já tem um tempo aqui no Brasil, que ele já chegou para incorporar com os esquemas, com aquelas classes de drogas que eu falei. E existe também um anticorpo biespecífico, que ele acabou de ser aprovado pela Anvisa, porém, se eu não me engano, até final do ano passado ele ainda não tinha preço. Então, ele não conseguia ser comercializado no Brasil. O que é que mudou? Na verdade, mudou que se encontrou um novo alvo, que é o BCMA, e aí, com esse novo alvo para o mieloma, começaram a ter drogas que ela tivesse ação nesse alvo. E aí vem várias maneiras de se chegar até esse alvo. Então, o bispecífico, ele é o BCMA com anti-CD3. A gente também tem o anticorpo, que é um anticorpo conjugado, que na verdade ele é um anticorpo junto com o quimioterápico, que já existem em outras drogas hematológicas, para outras doenças hematológicas. E uma delas, pelo menos no mieloma, é o Belanatab mafodotin. É um nome horrível. E assim, pelo que eu vi, ele já era liberado pelo FDA, mas assim, no Brasil eu não sei de relatos de já estar sendo comercializado. Essas drogas mais novas, elas só estão aprovadas para pacientes superior a 4 linhas. Ou seja, depois de ter usado um anticorpo anti-CD38, como o daratumumab ou o isatuximab, como um inibidor de proteasoma e também com imunomodulador, dentre eles a lenalidomida. Como a lenalidomida, ela foi liberada fora do Brasil há muito tempo, então a gente que usava a talidomida aqui e a lena veio por agora, então assim, a grande maioria dos estudos fora do Brasil, eles são refratários à lenalidomida. E hoje também tem a pomalidomida, que já é de segunda linha, tá? E aí veio o Carticel. Então, o que é o Carticel? Na verdade, o Carticel, ele é um tratamento onde a gente vai retirar linfócitos do paciente, tirar o linfócito T, e aí a gente vai manusear esse linfócito T, e com isso... Reprogramar, no caso. Reprogramar. Ele vai ter um manufaturado, que um dos manufaturados, pelo menos no Brasil, aprovado para o mieloma, é o Citacagel, Ciltacabecitaucel. E aí, quando ele foi liberado também a partir de 4 linhas. Então, são pacientes refratários. Para ser feito, a gente precisa estar num centro onde tenha UTI, porque o paciente ele pode ter alterações neurológicas
Então, já é feito no Brasil, que aí estão perguntando, realmente já é feito, tanto para linfomas e agora para mieloma. Já existe um estudo num centro, inclusive aqui na Bahia, para o Carticel em primeira linha, para pacientes não elegíveis para transplante autólogo. Por quê? No momento em que eu leso o linfócito T, depois a gente não vai conseguir estimular células para o transplante autólogo. Então, por isso e que ele é feito depois de um transplante autólogo, caso seja necessário. É uma terapia que pode dar vários efeitos colaterais, alterações pulmonares, alterações cerebrais e, principalmente, aumento de risco de segunda neoplasia. Então, como tem essa alteração celular de linfócito T, ele pode aumentar esse risco de ter uma segunda neoplasia. Não é algo que tenha que ser com urgência. Por quê? A maioria desses manufaturados, então, assim, é um caminho longo que se tem que se fazer. Você tem que tirar a célula do paciente. Ficou sem Ser som, doutor. encaminhado para um Voltou. centro. Pronto. Então, eu tenho que manufaturar, tenho que ser encaminhada para um centro. A maioria das vezes, um centro fora do Brasil, Alemanha, Estados Unidos. Então, tem que ter todo um arsenal para poder receber esse manufaturado. Ainda não tem no Brasil nenhum local que receba? Não, a maioria dos manufaturados, pelo menos até o EMO, no ano que foi há 2 meses, 3 meses atrás, não tinha. Os manufaturados eles estavam tendo que ir para fora, mas que já estavam se organizando centro aqui no Brasil, para que pudesse ser feito isso. E aí tem que ser voltar para aqui para o Brasil. Então, demorava, no mínimo, em torno de quase 40 dias. Então, não era uma coisa tão rápida. Tinha que ter um planejamento para ser feito. Tem alguns manufaturados, dependendo do tipo de laboratório, que estavam sendo em torno de 17 e até 30 dias, mas depende do manufaturado. Por Mas, isso, doutora, enquanto espera no caso, né, o produto, isso mesmo. ele voltar, o paciente vai para casa ou ele tem que continuar internado? Ele vai para casa. Assim, tudo depende de estágio clínico do paciente, de como é que ele está, porque, na verdade, é depois da infusão do CAR-T é que ele vai ter as alterações, não é antes. Porque antes ele só fez a retirada dos linfócitos. Como o transplante, né? A mesma coisa. Então, assim, primeiro, só que no transplante você ainda vai estimular as células, depois você vai retirar, seja por catéter ou por medula mesmo. Normalmente a gente faz hoje por aférese, que é a mesma coisa do CAR-T. Você faz como se fosse uma leucoaférese, para depois você infundir a célula, seja a célula do transplante ou a célula do CAR-T. Então, não tem quimioterapia, como no transplante, melfalano, por exemplo. Não existe quimioterapia no CAR-T. Não, porque você já está dando a célula, né? A célula ela já vem reprogramada. Tá. E no pós, doutora, o CAR-T, ele tem manutenção ou consolidação como transplante ou não? Assim, ó, hoje são muitos poucos casos ainda que tem. Normalmente, a tendência hoje em dia é que com qualquer tratamento, pelo mieloma ser uma doença crônica, é que se faça uma forma de manutenção. Seja com anticorpo monoclonal, quando a gente faz como o daratumumab mensal, a lenalidomida. Só que quando a gente vai para o CAR-T, você foi porque você foi refratário a vários dos novos tratamentos que você já foi utilizado. Então, normalmente não se usa. Mas, assim, como está em protocolos de pesquisa, então, pelo menos que eu saiba, o de primeira linha ainda está no protocolo, então ainda não tem dados que diga como é que, então é pelo protocolo. E os outros, a gente ainda, se eu não sei se em São Paulo já fizeram algum para mieloma, porque o AC Camargo já estava divulgando, o Beneficência também,
mas eu não sei se eles já tiveram pacientes, entendeu? Entendi. Então, hoje é aquilo que a senhora falou, né? Cada paciente vai ter a sua individualidade, né? O que é para mim não é para aquele, não é para aquela, é totalmente diferente. E todas essas novas drogas têm uma toxicidade também, né? Tem. Existe Que, alguma que já foi comprovada, que tem mais ou menos? na verdade, todas vão ter e vai depender. E assim, algumas vão ter pulmonares, neurotoxicidade, trato gastrointestinal, cardiotoxicidade, que seria pelo coração. Então, assim, quando a gente vai. Por isso que eu digo que a gente não trata a doença. A gente não trata o mieloma, a gente trata o paciente com mieloma. Então, como a gente trata o paciente com mieloma, a gente tem que ver que é um paciente que vai ter comorbidades. Então, a gente tem que analisar na hora do tratamento. Então, se ele é um paciente que já teve um AVC, se é um paciente que está acamado, se é um paciente que é diabético, então você vai ter que analisar o perfil do paciente, o status performance dele, que é o que ele consegue fazer no dia a dia, para a gente definir a melhor terapêutica. E quando a gente define a melhor terapêutica, não significa que trocar de medicamento, ou que eu não vá reduzir dose. Então, isso a gente tem que analisar a cada dia e a cada ciclo. Tem uma pergunta falando do transplante. O transplante de medula óssea, o autólogo, ele pode ser feito até 70 anos. Dependendo de alguns serviços, pode fazer até 75. Então, hoje, a gente não vê só a idade cronológica que a gente chama, a gente vê a idade física também. Então, eu tenho um paciente de 70 anos que parecem ter 90 anos. Como eu tenho um paciente de 80 anos que parecem ter 60 anos. Então, isso tudo também a gente leva em consideração. Tem a idade Então, metabólica, né, doutora? isso. Tem pacientes de 80 anos, eu atendi esses dias, um de 90 anos, que ele cuidava da loja dele aqui no centro da cidade. Então, 90 anos. É, 90 anos, teoricamente, estaria em casa, né? Mas ele não, ele estava com trabalhando certeza. todos os dias. Então, isso tudo a gente analisa na hora do tratamento, para a gente ver a funcionalidade que esse paciente tem. Em relação ao anticorpo bispecífico, tem mais alguma coisa que a senhora queria relatar sobre ele? Pronto, assim, o bispecífico, assim, ele é muito parecido. Ele parece o carticel, porque não é na célula T. Mas ele também vai ter o alvo do BCMA. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar esse alvo como se fosse uma fechadura, uma dobradiça. Ele tenta pegar o alvo do BCMA e ele tenta pegar o CD3. Tem alguns estudos que, para até mesmo aumentar o efeito do bioespecífico, já está sendo feito estudos com um anticorpo monoclonal, como um anti-CD38, que é o daratumumab, junto com o bioespecífico, para aumentar ainda mais a resposta desses pacientes. Então, é algo muito promissor, principalmente aqueles pacientes que já foram submetidos, já têm 4 linhas, e a gente lembrar que, como os pacientes estão tendo diagnóstico muito mais cedo, a gente espera que esses pacientes vivam muito. Então, se eles vão viver muito, a gente também tem que oferecer muitas coisas para ele. Então, por isso que coisas novas vão chegando. Rapidinho, tem um aqui que fala. Tenho problemas intestinais. Não funciona. Tomo lenalidomida. E a Lena, Entendi. para mim, era o contrário. Era Pronto, é isso. muita diarreia, né? Só que é aquilo. Se você está usando isolado, se você já Sim. tem algum problema, Se como está é que combinado com as outras drogas. se tem combinação, se você já tinha um intestino mais preso, porque a talidomida normalmente prende, né? Faz obstipação. Só que a lenalidomida, principalmente depois, é que ele aumenta risco da questão da diarreia. Mas às vezes no início ele não tem essa diarreia toda. Tem paciente perguntando se com artrite reumatoide, artrose, sem outras comorbidades no caso,
ela pode ir a transplante. Se ela Acho que é tudo tiver com mieloma avaliação, múltiplo, né? ó, isso. Assim, quando a gente vai ver se a doença de base do paciente está controlada para conseguir ir a transplante. A gente sabe hoje que o transplante de medula óssea autólogo também pode ser utilizado em outras doenças que não seja Isatuximab, que não seja, como é que diz? Que não seja hematológico. Então, tem miastenia graves, tem esclerose múltipla, que também já se pode usar. Então, Tá. já tem. Tá pedindo para falar um O pouquinho sobre o ISA. isatuximab. A gente tem pouquinho tempo, mas dá para Pronto. falar. Então, assim, ó, o isatuximab, ele foi aprovado recentemente no Brasil. A principal aprovação dele foi junto com a pomalidomida. Eu, particularmente, não tenho experiência, então eu nunca usei aqui em Vitória da Conquista. O que eu tenho realmente experiência, que é experiência não, né? O que eu tenho mesmo de relatos, seja mesmo a parte científica. A gente sabe que, mesmo o paciente já tendo sido utilizado o daratumumab, o isatuximab pode estar entrando, e que ele pode ter até menos efeitos colaterais do que o daratumumab. Hoje, alguns planos de saúde, então, eu moro numa cidade do interior da Bahia, então eu tenho alguns planos de saúde que, infelizmente, isso daí, alguns lugares no Brasil da mesma forma, eu não vou ter acesso, aí teria que ser brigas judiciais, mas geralmente o Sul, Sudeste, eles têm muito mais acesso, até mesmo por conta de linhas de pesquisa de começar. Então, o São Rafael, que é o pessoal que tem uma equipe de mieloma múltiplo lá, os meninos também têm muito mais acesso, porque às vezes já começaram com as linhas de pesquisa, mas infelizmente eu não tenho. Teve E a uma gente das tem drogas. minutinhos ainda. Ah, doutora, não te cortando. É porque tem um paciente aqui, o nosso guerreiro Edivaldo, que tem síndrome de Pônix também, junto com mieloma. Se você podia falar um pouquinho para ele. A síndrome de Poemes, ela é uma síndrome que tem as organomegalias, que são aumento de alguns órgãos, como pode ter alteração de pele, pode ter esplenomegalia, que é o aumento do baço, pode ter uma neuropatia, então ele já tem no diagnóstico uma polineuropatia própria do diagnóstico. Síndrome que algumas quimioterapias do mieloma múltiplo podem resolver. Então, tem algumas que não têm estudos para síndrome de Poenis, outras já têm. Assim como, se a gente for ver a amiloidose, da mesma forma, mas que podem ter respostas. Agora, infelizmente, como tem uma doença sistêmica com vários alvos, a resposta não é a mesma que teria no mieloma múltiplo. E aí, uma das chances, principalmente nesses casos como amiloidose, POEMS, macroglobulinemia de Waldenström, às vezes, a gente possa tentar levar mais. E aí, o transplante ele tem que ter um efeito muito maior. E aí, assim, infelizmente, para o POEMS, vem um agravante, que seria o quê? Como ele já tem a polineuropatia, às vezes da síndrome, várias das drogas que são utilizadas para o tratamento, como bortezomib, talidomida, lenalidomida, elas também podem causar neuropatia. E isso daí pode agravar os sintomas. Teve uma das drogas que eu não citei, mas só para lembrar que tem o ixazomib, que também é um anticorpo é um inibidor de proteasoma, assim como o Kyprolis, que é o carfizomib ou bortezomib, e que ele ganhou um destaque bem importante principalmente agora, na época da pandemia, por ser uma droga oral. Isso evitaria dos pacientes terem que ir às clínicas, porque eles iam uma vez ao mês e não 2 vezes por semana ou uma vez por semana, tá? E aí me A gente perguntaram tem muito relato, doutora, de paciente em remissão com o inibidor de proteasoma. Vários. Isso. Vários. Eu também tenho. Quando a gente fala, é isso que eu digo, gente. Não existe melhor droga. É. Existe a melhor droga para aquele paciente naquele momento. Então, às vezes eu quero usar uma droga, mas que infelizmente eu tenho um paciente que mora
a 400 quilômetros do local onde ele vai fazer químio, que ele tem uma fratura na coluna, eu vou ter que tentar achar artifícios para que ele consiga tratar, mesmo que pode não ser o ideal, mas vai ser o possível para aquele paciente. Sim. Perguntaram um pouquinho sobre neoplasia, segunda neoplasia com carticel, que eu li aqui. Então, assim, segundo as neoplasias, isso pode acontecer com qualquer tratamento, inclusive com o linfoma, com o transplante de medula. Então, se a gente for ver, eu posso aumentar risco de câncer de mama, leucemias, de linfomas. Então, quando a gente fala segunda neoplasia, é eu ter um outro câncer que não seja o meu câncer de origem, como mieloma ou linfoma, e aí eu tenho uma segunda neoplasia. E que isso pode ser causado por vários tratamentos. Inclusive, no VAD, a gente usava doxorubicina. E aí, como hoje a gente usa doxorubicina. Então, quando você usava uma quimioterapia como doxo, ele aumenta o risco de leucemia mieloide aguda. Que por isso que quem tem câncer de mama, que usa doxo, pode aumentar o risco de leucemia mieloide aguda. O paciente vai ter? Não sei. Depende de questão genética, depende de questão ambiental, depende de vários fatores. E, doutora, aqui a gente já está quase terminando. Só respondendo a última pergunta aqui, alguém perguntou sobre o mieloma, a remissão, se passou de 5 anos, pode se considerar cura? Não, o mieloma é diferente de algumas leucemias que têm uma cura considerada. O mieloma hoje não tem cura. Eu creio na cura, né? E que logo, logo vai estar vindo aí com tudo, diante dessas pesquisas, no Oeste mesmo, né? Os médicos, os profissionais viram aí quantas novidades. Então é isso. Acho que a gente precisava de outra live, né, doutora? Porque tem tantas perguntas, tanta com coisa certeza. para falar. Se quiser depois, tem o meu Instagram, posso disponibilizar meu e-mail. Dúvida, a gente disponibiliza, ou da doutora ou meu, que eu repasso para ela e respondo para vocês. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, doutora Daniele. Muito obrigada, porque a senhora é uma profissional assim, de excelência. Queria que muitos fossem iguais à senhora. Igual a você, a senhora que está muito novinha, né? Obrigada, senhora. Muito obrigada. Obrigada, Joelísio, pelo convite também. E que a gente possa estar se encontrando em outras oportunidades. Obrigada, gente, quem participou aqui. Se vocês puderem clicar aí nessa setinha, nesse aviãozinho, compartilhar, vai ser de grande valia para a gente disseminar, informar sobre o mieloma múltiplo para toda a população brasileira. E além fronteiras também, né? Porque tem muita gente aí de Portugal, do Canadá, que está assistindo a gente, que eu sei. Tá bom? Boa noite, doutora. Boa noite a todos, tá? Boa noite. Até a próxima. Meu Instagram está disponibilizado. Quem quiser pode tirar dúvidas. Se eu conseguir responder, espero que eu consiga. Se não, a gente busca junto para poder esclarecer. Tá ótimo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Viu? Obrigada. Tchau, tchau.